Hoje é dia da gente falar da Entidade Morte do universo cinematográfico da Marvel, ela que chegou finalmente em live action na pele de Hill Vidal, interpretada brilhantemente em Agatha de sempre por Aubrey Plaza. Roads lead to me. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marco Veloso e hoje é dia da gente falar sobre a Entidade Morte, tanto nos quadrinhos da Marvel como no universo cinematográfico, né? Então, antes disso, um recadinho. Eu já assisti 7 episódios da série da Agatha, que foram os episódios que já foram liberados e já estão no Disney Plus. Então eu vou falar sobre algumas coisas que nos são apresentadas em relação à Entidade Morte nestes episódios. Se você ainda não assistiu e não quer spoiler, assiste lá no Disney Plus, depois volta para cá. Em relação aos episódios 8 e 9, no momento que essa gravação está acontecendo, eles ainda não foram lançados, então eu não vi e não vou falar nada, porque não tem como falar. Bom, primeiro de tudo é que a Entidade Morte é diferente da Deusa da Morte Hela, por exemplo. Ela não existe de fato como um ser vivo, né? Ela é mais um conceito que personifica a morte em si. E ela tem um contraponto dentro do universo Marvel, que é a eternidade. Elas são meio consideradas como irmãs, né? Um oposto da outra, um que não sobrevive sem o outro. Então elas existem juntas para manter esse equilíbrio de vida e morte. A eternidade a gente conheceu no filme do Thor, Amor e Trovão, ela que dá de volta à vida a filha do Gore. Então ela meio que quebra uma regra da morte nesse momento, trazendo de volta alguém que já tinha ido para o reino da irmãzinha dela. Então elas têm essa relação aí, uma relação meio conturbada. Ora a morte quer mandar recados para a eternidade, ora a eternidade quer mandar recados para a morte, bem como conceitos abstratos. É uma coisa bem legal se a gente for entendendo como que a morte age, né? Então a morte que a gente está vendo no universo cinematográfico da Marvel, ela não é muito diferente da que a gente tem nos quadrinhos, então é muito bom porque dá pra gente fazer uma leitura completa da personagem, analisando tudo isso como uma coisa só. Primeiro de tudo é que a morte pode assumir qualquer forma que ela quiser, mas ela tem duas formas preferidas que ela gosta de usar. Uma é dessa caveira encapuzada e a outra é de uma mulher extremamente atraente, misteriosa e manipuladora, que é basicamente o que a gente está vendo na série da Agatha na pele da Hill Vidal. Uma outra coisa interessante, falando um pouquinho da Hill Vidal em si, é que este nome não tinha sido apresentado em relação à Entidade Morte nas HQs, é um nome criado para a série. Ele pode ter vários significados aí, uma semelhança sonora com Rio da Vida, que é exatamente o oposto dela ser uma bruxa verde da morte, mas pode ter também uma relação com um anagrama em espanhol de olvidar ou esquecer, né? Porque a morte também é o esquecimento. Às vezes quando ela leva uma alma para o reino dela e o tempo vai passando, essa alma acaba sendo esquecida. Então ela também pode representar o esquecimento. Por isso que Hill Vidal pode ser um anagrama, que é quando as letras estão dispostas em formas diferentes, né, em ordem diferente, a olvidar ou esquecer, né? É bem legal esse significado aí, um significado que eu acho que é o mais profundo, que pode funcionar realmente para o nome. Já em relação a ela se autoproclamar uma bruxa verde, a bruxa verde original, ela se proclama a bruxa verde original, porque ela surgiu junto com a existência do universo, ela não nasce, ela já existe. Quando as coisas começam a existir, a morte já existia. Então realmente ela é a primeira de qualquer coisa que ela queira ser, né? E ela sendo uma bruxa verde, a bruxa verde, talvez na minha visão ela represente a Terra, porque tudo que morre volta para baixo da Terra. Então tudo que morre é sugado pela Terra, é levado pela morte. You're a green witch? Less a green witch, more the green witch. Agora falando mais sobre a entidade nos quadrinhos, ela não é uma vilã, a gente pode vê-la dessa forma, mas ela e a eternidade precisam coexistir para que haja um equilíbrio. Existe inclusive uma realidade no universo dos quadrinhos da Marvel, no multiverso da Marvel, que é o Câncerverso, que consegue matar a morte. Então eles matam o conceito de morte e vira um caos absurdo, um caos que tenta chegar no universo principal da Marvel, no 616, mas a própria entidade morte da Marvel consegue impedir isso, fazendo o que ela sabe de melhor e coletando almas para consertar, para meio que conter essa bagunça do Câncerverso, continua existindo ali, mas agora mais contido, graças à interferência direta da morte. E agora vamos falar um pouquinho da relação dela num triângulo amoroso que é dos mais populares e que os fãs estavam querendo ver, inclusive, nos cinemas. Não sei se será possível, mas com o multiverso tudo é possível. A relação dela com o Thanos e com o Deadpool. Primeiro de tudo é que ela viu no Thanos um potencial avatar da morte.
né, um agente do caos que ela poderia usá-lo por conta de todas as circunstâncias do nascimento dele. Ele é um Eterno que nasceu com genes deviantes, ele é um ser diferente, mais forte, mais poderoso, e desde criança o Thanos é influenciado e manipulado pela morte. Então, quando ela viu nele potencial, ela assumiu a forma de uma criança da idade do Thanos, quando o Thanos era menorzinho, e começou já a ir aos poucos, silenciosamente, manipulando ele para que todos os pensamentos vilanescos, assassinos do Thanos, para que toda essa personalidade ruim dele aflorasse, para que essa fosse a personalidade dominante dele, né? Então, ela que cria de fato este vilão nas HQs. Ela faz com que ele mate a própria mãe, né? E aí a partir daí o Titã Louco já existe, ele já começa a fazer todas as maldades que ele faz no universo. Dentro do universo cinematográfico da Marvel, a Marvel flertou um pouco com essa ideia do Thanos ser apaixonado pela morte. Então, desde de pequeno ele conhece ela, ele está ali lidando com ela, ele acaba matando tanta gente e se aproximando tanto da morte, ficando tão perto dela, que ele se apaixona por ela, tá? E a Marvel no cinema, ela meio que flertou com essa ideia. Se a gente analisar bem a cena pós-créditos do primeiro Vingadores, a gente consegue entender isso, porque o Thanos ele fica feliz com a ideia de cortejar a morte, né? Então é bem legal essa cena por conta disso. To challenge them is to court death. Depois essa ideia foi abandonada, eles fizeram uma motivação muito mais plausível para o Thanos, muito mais forte, né? Já falei disso em outro vídeo, de conter o crescimento do universo para manter o universo existindo, para impedir a destruição do universo. Só que nos quadrinhos não foi assim. O Thanos acaba coletando as joias do infinito a pedido da morte e acaba dando metade da vida do universo para ela, justamente para satisfazê-la. Então ela ficava com aquelas promessas. Se você fizer isso, eu serei sua. Se você fizer aquilo, eu serei sua. E o Thanos vai fazendo tudo que ela pede e ela nunca se torna dele. E o Thanos fica nessa até o momento que ele se cansa. Mas ele se torna basicamente um avatar da morte. Guardem isso aí que eu vou chegar mais nesse ponto mais pra frente. Aí que entra o Deadpool nesse triângulo amoroso. Porque a morte, assim como qualquer pessoa no universo, ela se sente mais seduzida por aquilo que ela não pode ter, né? E graças à mutação do Deadpool que permite ele ficar se regenerando constantemente, ele constantemente foge do abraço da morte. Então, ela nunca pode de fato acessá-lo, porque ele não pode morrer, né? Graças à mutação dele isso acontece. E aí ela acaba ficando obcecada por ele. E o Deadpool, como um bom galanteador que ele sempre foi, ele sempre vai flertar com qualquer um que flertar com ele, né? E com a morte não é diferente. Então eles acabam também tendo essa aproximação. E isso deixa o Thanos enfurecido, até o ponto que o Thanos torna o Deadpool imortal para que a morte nunca possa colocar as mãos nele. Em certo momento dessa relação do Deadpool com a morte é mais engraçadinha, é mais legal de ver como os dois flertam um com o outro e tudo mais, mas em relação ao Thanos, chega um momento em que ele cansa de ser esse capacho da morte e se apaixona por uma outra grande personalidade também ligada à morte, que é a Hela, a deusa da morte da mitologia nórdica. Ela é uma pessoa, é um ser, né? É uma entidade não cósmica, mas ela é um ser que também é tão caótico quanto a morte, né? Então ela tem essa proximidade do caos com o Thanos, só que ela é mais receptiva a ele. Então ela retribui o carinho do Thanos e ele acaba ficando com ela em certo momento das HQs. Agora, falando já em Hela, em Avatares da Morte, nós temos uma parada bem interessante. A morte ela pode sim levar as almas que ela quiser ao reino da morte, só que ela prefere não fazer isso, não interferir diretamente. Só que ela tem os seus favoritos, ela tem os seus agentes. A Hela é uma das principais delas. Neil. Beg your pardon. Neil. A deusa da morte da mitologia nórdica é uma das que mais contribui com almas enviadas ao reino da morte. Assim como o Thanos fez muito, e assim como nós estamos vendo a Agatha Harkness fazer dentro do universo cinematográfico da Marvel. Um avatar da morte, ele não morre. Mas, em pagamento a essa parada de ele ser imortal, dele assumir essa imortalidade enquanto ele servir à morte, ele tem que retribuir e pagar a morte com corpos. O Thanos faz isso nos quadrinhos da Marvel, né? Existem outros personagens que chegam a agir dessa forma. E dentro do CM a gente está vendo a Agatha fazer isso. Como eu já falei num outro vídeo, a Agatha tem 400 anos assim como a Lilia, só que ela está extremamente preservada.
ela tem essa imortalidade oferecida pela morte, ofertada pela morte, em troca de todas as vidas que ela já enviou para a morte. Então a gente pode ver, sim, a Agatha, isso não foi de fato dito, né, que ela é um avatar da morte, talvez seja dito nos últimos episódios, que ainda não foram lançados, mas a forma com que a Agatha age, ela preservar essa juventude dela e essa relação de proximidade dela com a morte, me levam a crer que sim, ela tem uma relação bem parecida com a que o Thanos tem com a morte dos quadrinhos, dela ser uma espécie de avatar da morte, dela ser uma espécie de agente da morte. Quantos mais corpos ela envia para a morte, mais ela tem essa juventude dela preservada. No caso da Agatha, a relação dela com a Rio Vidal, com a entidade morte, me parece bem mais estabelecida. Elas realmente se amam, né? Inclusive já tem um comercial lançado desses últimos episódios que mostra a Rio Vidal falando que ninguém nunca foi tão favorecido pela morte quanto a própria Agatha, né? No one in history has had special treatment like you. Então ela está querendo dizer muito provavelmente nesse quesito de juventude preservada, de meio que ser imortal. Ela não é imortal de fato, né, a Agatha, mas meio que é. Então, sabe, por todos esses fatores e pela forma com que ela contribui para a morte, elas acabaram de fato também se apaixonando. Eu acho que a relação das duas vai ser bem parecida em algumas partes com a relação que o Thanos tem com a morte nos quadrinhos, com a diferença de que aqui a morte ela retribui, né, essa relação. A Agatha pode ser apaixonada pela morte, mas aqui a morte também é nitidamente apaixonada pela Agatha. Agora falando dos poderes da morte, ela é imortal, não dá pra matar a morte, e ela é praticamente onipotente, ou seja, tem um poder meio que ilimitado. Eu digo praticamente porque o multiverso tem algumas regras que precisam ser seguidas, regras que essas entidades cósmicas precisam seguir, então por isso que ela não é completamente onipotente, né? Mas ela é praticamente onipotente e imortal. Ela tem esse seu reino das almas, ela pode assumir qualquer forma que ela quiser. Às vezes a morte até chega a assumir formas mais confortantes para as pessoas que ela está levando, formas mais reconfortantes, né, de um ente querido, no momento que ela vai buscar uma alma ali, em que ela sente um carinho maior, que ela quer levar de uma forma mais acolhedora. Então ela tem também essa habilidade. Então a morte, ela é energizada por energia cósmica, sendo ela uma entidade cósmica, não pode ser morta, é basicamente, praticamente onipotente e tem também essa capacidade de alterar a sua forma. É um ser extremamente apelão, mas é um ser apelão não no sentido Capitã Marvel, por exemplo, de chegar e poder dar porrada em todo mundo. É mais também num sentido subjetivo, porque ela não é de fato algo, ela é mais um conceito de alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente em relação à explicação do nome Rio Vidal. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Se não gostou e tem outra opinião em relação ao que significa esse nome, por que a Marvel quis dar este nome para a entidade morte, também comentem aqui embaixo pra gente debater e chegar a um ponto em comum. Não se esquece de ativar o sininho, porque se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, ainda hoje, de madrugada, né, de quarta para quinta-feira, vão sair os vídeos de análise dos episódios finais de Agatha desde sempre, episódio 8 e 9. Desta vez eu vou gravá-los sim de madrugada para postar o quanto antes. Então eu assisto, gravo e já publico. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.